Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, com o retorno do Buzz Lightyear, aliás, no Toy Story 5, ao infinito e além, né? O nosso jargão aqui, porque estamos na edição de número 832 do programa. É o Teoria de Tudo que está no ar. Boa tarde! Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Do outro lado da rua está o lado de lá, né? E aqui estamos nós com a nossa boa vontade de levar até você entretenimento, cultura, informação, ou teoria de tudo que está no guarda-chuva de Sabe Caxias, desde 2010. Nosso bordão também é em busca da razão perdida, tentando, né, pensar junto com você, né, pensando bem, dá para ser feliz. Com o apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, estamos aqui no Polo de Caxias do Sul, já há algum tempo fazendo as nossas transmissões. Temos também o apoio do Cursão Mais Garra, preparando o pessoal para o Enem, já começando o segundo semestre agora, dia 10. Dá tempo de você pegar todos os conteúdos na íntegra, consulte aí Cursão Mais Garra. TV Caxias, canal 14 da NET, CPR, Rodas e Pneus, Agrícola Jiriti, Mecânica Tecnicar, Câmara de Vereadores, agora com o canal aberto de televisão também conosco, Mecânica São Eloy, a Barbearia Mauro, aqui meu querido amigo estilista, né, lá do Pará, que está aqui em Caxias do Sul, muito querido ele, e a Top Down Informática, marca que faz muito por você, e eu digo sempre, né, computador é bom quando funciona. Está na pauta de hoje, né, falarmos novamente sobre direitos, né, que são necessários para que tenhamos, né, qualidade de vida, direitos na área de saúde, direitos em todos os sentidos. Tivemos o Julho Amarelo recentemente e um artigo da doutora Gabriela Kless fala no Sabe Caxias sobre o tratamento que também é um direito, inclusive nas questões das hepatites. Que volta ao programa, né? Que tem um programa bem legal que está no nosso arquivo digital, mas vamos voltar a falar sobre o tema e outros tantos. Ela é especialista em direito médico e da saúde. Nem sempre aquilo que é direito é cumprido como um dever do Estado ou de planos de saúde, enfim, e é preciso que a população tenha conhecimento disso e defesa nesse sentido, né? Então a doutora volta ao programa. Muito obrigado por estar aqui, né? Deixei ela respirar um pouquinho, ela voltou de uma audiência agora, né? Então, né, ela estava decantando o pensamento para mudar de realidade, né, doutora? Tudo bem? Boa Isso. tarde. Tudo bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Uma boa tarde aos ouvintes, um bom dia, uma boa noite, né? A gente não sabe quando que vamos estar escutando o programa, então eu estou aqui mais uma vez para esclarecer sobre o direito da saúde, que é um direito muito importante, né? As pessoas às vezes elas não têm conhecimento de tudo aquilo que elas podem buscar, ficam inclusive com medo de buscar os seus direitos, achando que elas não vão obter êxito, né, na busca dos seus direitos. E é importante a gente esclarecer a população, né, sobre esse assunto que é tão relevante. Então, doutora, quais são as principais dificuldades que se tem? Mas antes disso, né, também eu gostaria que a senhora falasse. Senhora, desculpe falar de senhora, tá? É só por uma questão de tratamento mesmo Uhum, jornalístico. imagina. Julho Amarelo, o que, que é? Nós já estamos em agosto, a gente sabe, mas enfim. Passamos um pouquinho já, né, mas no Julho Uhum, Amarelo o julho é o mês da conscientização, né, das hepatites, né? É, as pessoas, a gente tem um número, agora eu não trouxe os números exatos assim aqui, mas a gente tem um grande número da população que tem hepatite, principalmente a hepatite C, e não sabe que tem. Não uhum. sabe que pode fazer exames pelo SUS para detectar a doença, para aí então buscar o tratamento.
Hoje nós temos uma medicação que praticamente cura a hepatite C, né? 97% de chance de cura da hepatite C. E é muito importante que as pessoas elas se atentem a isso, porque a hepatite C ela evolui por câncer, né, de fígado, cirrose, né? Então a gente tem uma alta taxa de mortalidade por hepatite. E temos medicações de ponta que curam essa doença. E as pessoas elas não sabem disso, né? Porque a gente não tem uma publicização, né, sobre essa questão aqui no Brasil. O que é importante as pessoas saberem? Que elas podem fazer o exame pelo SUS e elas têm direito a fazer o uso do medicamento, acessar os medicamentos via SUS ou planos de saúde, né? Planos de saúde, por exemplo, se a medicação não for de uso domiciliar, ou seja, comprimidos, algo que elas possam fazer uso no domicílio, elas têm acesso pelos planos de saúde. Porque os planos de saúde eles só custeiam medicamentos de uso domiciliar quando a doença já evoluiu para um câncer, né? Por exemplo, a hepatite pode evoluir para um câncer. Então, quando essa doença já evoluiu para um câncer, então essas pessoas elas terão direito a obter o medicamento pelos planos de saúde, que são medicamentos caríssimos. E por outro lado, no SUS, as pessoas também podem buscar, né, o direito a obter a medicação pelo Estado, enfim, pela União ou pelo município, bastando que elas tenham um bom relatório médico, né, encaminhem, façam o pedido administrativo, obtendo ali a negativa, elas podem judicializar. Então, procurar aí ou a Defensoria Pública ou um advogado particular para obter o direito de conseguir o medicamento ali mensalmente para fazer o seu tratamento. O que se percebe já, né, Gabriela, é que o próprio processo até chegar à judicialização já é complexo, né? É complexo porque as pessoas, é que falta informação, na verdade, né? Eu vejo, assim, que inclusive as pessoas que têm planos de saúde, elas às vezes não sabem que ela tem o direito a alguns tratamentos. E elas demoram muito. E aí que tá, as pessoas às vezes elas demoram tanto para buscar a justiça que às vezes já não tem mais tempo, dependendo da doença, de se tratar. Por isso eu sempre digo, né? Tempo clínico, né? Não é prazo judicial, né? Tempo clínico mesmo de clínico, saúde. eu tô falando de janela de tratamento, né? Porque muitas doenças, elas têm uma janela de tratamento. Sim. Então, eu sempre digo assim, olha, tá com a negativa na mão, seja ela do plano de saúde ou do SUS, busque uma ajuda, né? Ou a Defensoria Pública para aquelas pessoas que têm uma renda baixa, né? Que têm direito de acessar a Defensoria Pública, ou aquelas pessoas que têm uma renda um pouco mais alta, busquem um advogado, né? Para se informar. E para que as coisas possam ocorrer de uma forma mais célere, né? Para que elas não percam a janela de tratamento. Porque muitas doenças, as pessoas acabam perdendo a janela de tratamento. Às vezes a gente consegue uma tutela. Porque, assim, por exemplo, no SUS, a gente demora um pouco mais para conseguir uma tutela, né? Tutela, o que é a tutela? Só para esclarecer o ouvinte. Claro. Né? A tutela é a liminar, vulgarmente conhecida como liminar, né? Então, quando a gente entra com pedido judicial, a gente entra com pedido de uma tutela de urgência, que é a liminar. E muitas vezes no SUS, essa liminar ela demora um pouco mais para a gente conseguir, né? É um processo um pouco mais devagar. Então, quanto antes entrar, antes o paciente começará o seu tratamento, né? Então, eu sempre digo assim, olha, tá com a negativa na mão, procura um advogado ou procura a Defensoria Pública para judicializar o quanto antes. E as pessoas, elas ficam, elas estão, às vezes, dependendo da doença, elas estão tão abaladas que elas acabam... deixa pra lá, eu não vou conseguir, isso aqui eu não... Porque as pessoas estão muito desacreditadas na justiça também, né? Esse é um problema, né? É um grande problema. Então elas acabam até às vezes nem procurando ajuda. E já abaladas pelo diagnóstico. Exato. Esperando proteção ou do Estado ou de um plano de saúde que nunca é barato, né? Pagam caro para quando chegar na... Eu digo, é cruel, porque às vezes eu tenho clientes que pagam há 40 anos, há 30 anos o plano de saúde, e quando chega a hora delas, né, precisarem, a hora do plano prestar
aquele serviço que se propôs, o plano nega e elas têm que buscar a justiça. É triste. É. Isso, por que isso é assim? Né? Não dá para também querer refundar a questão, mas eu acho que atitudes de judicialização, que para muitos parece uma coisa negativa, tornam positivo, dão colocam uma pressão no mercado para que ele se ajuste melhor. Porque seria obrigação, tanto do Estado, em campanhas, quanto dos planos de saúde, publicizarem os direitos, né? Exatamente. Por exemplo, né, só para citar como contexto, em casos de viuvez. Muitas vezes a viúva tem direito à utilização gratuita do plano de saúde por mais um tempo, Algum caso tempo. o marido perca, caso saia, seja numa empresa, no plano empresarial ou tal, né? Na transferência para o particular. Tem direitos que eles não fazem questão de explicar, né? Muito Não pelo fazem contrário. questão nenhuma de explicar, né? E como eu digo assim, falando agora dos planos de saúde, né? Saúde suplementar, eu digo que para eles vale a pena, né? Porque vamos supor, de 100 pessoas que eles negam ou um tratamento, ou enfim, a manutenção de um plano por uma situação como essa que tu Que falaste aceitam agora, pacificamente. pouquíssimas pessoas buscam a justiça. É. Né? Então eles acabam negando porque eles sabem que daquelas poucas pessoas eles vão continuar negando porque, digamos, 100 pessoas, 5 pessoas procuraram justiça, eles pagaram um tratamento de altíssimo custo. Quanto eles deixaram de pagar naquelas outras? Paga Exato. muito mais, né? Exato. Paga tratamentos caríssimos. Sim. Então, as pessoas às vezes dizem, o plano vai quebrar, o plano vai falir, o tratamento é milionário, mas os planos, eles têm milhões, eles faturam milhões e as pessoas não têm ideia disso, né? Ficam com... Claro, eu não estou falando daqueles planos de autogestão, né, que são aqueles planos empresariais que não têm fins lucrativos, aí é um pouco diferente. Mas esses planos que têm fins lucrativos, eles faturam milhões. E as pessoas às vezes ficam achando, não... eu tenho casos, por exemplo, CART-CEL, que as pessoas assim, nem sabem às vezes que existe isso. O que é, doutor? Terapia CART é uma terapia nova, revolucionária para alguns tipos de câncer, por exemplo, linfomas, que cura o linfoma. Então, custa mais ou menos 3,5 milhões. É uma aplicação. E as pessoas não sabem disso, né? Aí tu entra com uma ação dessa contra o plano de saúde, as pessoas ficam, mas vai quebrar o plano de saúde, o plano de saúde não tem condições de arcar com um medicamento tão caro. Mas são tão poucas pessoas que acabam sabendo que existe esse tratamento, porque os médicos nem fazem muita questão também de falar, alguns, né? Porque, por exemplo, o médico credenciado, eu sempre digo, se a pessoa tem um câncer ou uma doença muito grave, eu sempre digo, procura um médico que não é credenciado ao plano. Porque o médico, quando ele é credenciado ao plano, ele jamais vai prescrever um tratamento caro. Porque a gente sabe os motivos, né? Eles ficam entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Então, eu não vou citar nomes, mas vários planos que eu conheço, eles chamam os médicos e dizem, olha, você tá fora se você prescrever esse medicamento. Principalmente os oncológicos, né? Que são os tratamentos mais caros que a gente tem hoje no mercado, são caríssimos. Por exemplo, câncer de pulmão, 100 mil a caixa de um medicamento por mês custa, né? Mas são medicamentos que entregam uma sobrevida, não vou dizer, esses especificamente não vou dizer a cura, mas entregam uma sobrevida para o paciente incrível, assim, uma qualidade de vida. E às vezes o paciente nem sabe que existe aquele medicamento, aquele tratamento. Então o que se vê na obra de arte é fato, né? Os diretores batendo na mesa, dizendo que os médicos vão quebrar os hospitais e assim por diante, né? Exatamente. Que lamentável isso, ainda bem que temos saída, né? E judicialmente, assim, claro que também não se pode oferecer garantia de vitória, né? Sempre tem perrengues complicados, né, doutor? Muito complicados. Eu jamais, quando o cliente chega para mim, ele pergunta, doutora, quantos % de chance? Eu digo assim, olha,
eu não faço isso, É. né? Eu não prometo É uma resultados. esperança falsa, né? Porque é o juiz Porque, que vai decidir, né? exatamente, assim, o que que eu faço? Eu faço uma análise de viabilidade daquela ação, né? Dizer para o cliente assim, olha, aqui nós temos elementos, né, para obter essa medicação, esse tratamento. Mas dizer para o cliente, olha, a gente vai conseguir o tratamento, isso até nem é permitido pelo nosso Exato. código de ética, né? Do direito, né? No direito, exatamente, lá pela OAB. Mas muitas É. vezes eu costumo entrar com ações que eu vejo que tem viabilidade. Eu sou muito sincera com o meu cliente. A pessoa chega para mim e diz, doutor, eu quero entrar com essa ação. Olha, aqui, se eu vejo assim, que não dá, realmente eu falo para o cliente, porque é uma corrida contra o tempo, às vezes tem alguma outra solução, alguma outra coisa que ele possa buscar. Então, eu estou lidando com a saúde, eu estou lidando com a vida das pessoas, né? Agora é importante citar que existe esperança a partir da negativa, né? Isso é Muita essencial. É mais esperança. fácil conseguir através de uma judicialização no SUS ou no particular, ou não tem parâmetro. A gente acabou de dizer que não tem Hoje, como prometer, né? não tem como prometer, mas hoje está muito mais fácil de conseguir obter tratamentos de alto custo quando a gente demanda contra os planos de saúde. É mesmo. Porque as liminares elas são muito mais rápidas. Por quê? Porque a gente teve uma decisão recente do STF que mudou um pouquinho os critérios, né? Os requisitos para a gente judicializar medicações contra o SUS. Ah, é? Então a gente precisa preencher alguns requisitos e às vezes a gente não consegue preencher esses requisitos. Já contra os planos de saúde, os requisitos são um pouco menos rigorosos, vamos dizer assim. As tutelas elas saem mais rápido, né? Então eu digo que é mais fácil. Não que a gente não consiga pelo SUS, mas é mais fácil a gente demandar contra os planos de saúde. É mais rápido. Tu precisa provar que está doente para A gente precisa provar várias coisas. A gente precisa ter um relatório médico muito bem feito, né? que vai ter que ser de um particular, porque Que o vai plano ser já de um não vai particular, quando a gente está fornecer. demandando contra o plano. Então, E os direitos, doutora, desculpa, eu interrompi, fica suspenso? Não, né? Você está judicializando, as pessoas podem temer isso, está judicializando o próprio plano. E agora, o que eu faço? Eu vou para... muitas pessoas dizem assim, perguntam, ai, doutora, mas se eu entrar contra o plano, será que eu não posso sofrer uma represália? E eu digo, pode. Pode mesmo? Mas não vai... Pode, mas aí a gente reporta isso nos autos, né? Sim. Então, quando a gente está já com o processo já instalado ali, a gente consegue reportar e dizer para o juiz, olha, está acontecendo isso, isso e isso nessa situação. É muito mais fácil a gente ter uma represália contra o médico, se ele é credenciado ao plano, do que contra o paciente. Né? Mas quando a gente tem um médico que não é credenciado ao plano, às vezes acontece. Né? Alguma represália assim contra o paciente. O que atrasa a consulta? Atrasa a consulta, não atende. Às vezes tem planos, por exemplo, que tem aquelas telemedicina que as pessoas precisam acessar por telefone, daí não conseguem acessar. Alguém da família, né? Um filho, uma esposa, um esposo não consegue acessar. Isso acontece, só que daí a gente tem que reportar nos autos. Às vezes atrasam, por exemplo, a justiça determina que forneça o medicamento ali, digamos que é um tratamento mensal, aí eles começam, às vezes, eles fornecem ali 2 meses bem certinho, a partir do 3º mês eles começam a atrasar, aí dão a desculpa de que não conseguiram comprar medicação, de que a medicação não chegou, porque muitas vezes essas medicações, elas são medicações que vêm de fora, né? Então, eles não se organizam. Então, isso tudo a gente reporta nos autos, o juiz aplica uma multa, às vezes a gente tem que pedir bloqueio de valores para a pessoa poder comprar a medicação. Não raras vezes a gente precisa pedir bloqueio de valores, né? Para o juiz bloquear lá o valor. Junto ao plano? Bloqueio das contas da operadora, para o paciente poder comprar a medicação. Quando começa a atrasar muito, é isso que a gente faz, a gente pede o bloqueio para o paciente poder comprar a medicação. E outras tutelas que eu interrompi assim, né, de difícil entendimento, né, porque o objetivo de estarmos falando sobre isso é também até contextualizar para que não se tenha medo. Vão ter outras etapas, né, mas se você está com um diagnóstico oncológico, correndo contra o tempo nessa janela de tratamento, não tem nada a perder, só ganhar. Nada a perder, só ganhar. Eu sempre digo, né? Entra logo porque tem todo aquele processo, porque às vezes, por exemplo, contra o SUS, o que é o mais difícil é tu fazer o cumprimento,
daquela obrigação, né? A gente chama de obrigação, ação de obrigação de fazer, né? Que é o nome da ação que a gente entra. Então, assim, o juiz dá a tutela e aí a gente demora para conseguir cumprir, porque daí o Estado, às vezes o dinheiro tem que vir da União, aí o Estado tem que comprar, aí tem que fornecer na CESA, aí demora. Então, às vezes a gente leva mais de mês para conseguir que o medicamento esteja ali disponível para aquele paciente na secretaria. E muitas vezes no SUS isso é muito comum da gente ter que pedir bloqueio. Então aí a gente tem que pedir o bloqueio das contas do Estado, ou do município, ou da União, depende muito, E né? o judiciário dá? Dá, com certeza. Dá. Essa intenção, né, toda reflete uma sociedade ainda bem primitiva, no sentido. Acho que não é bem primitiva, acho que é mais maquiavélica que primitiva, né? É verdade. Aí a gente também está vivendo um momento, né? Não querendo falar em política, porque também não é o Sim, foco aqui, mas a gente sim. está vivendo um momento de muita insegurança jurídica, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul 2 câmaras no tribunal que julgam essas ações de saúde suplementar, tá? Não estou falando do SUS. E a gente tem entendimentos totalmente diferentes. Então, assim, é uma loteria. Se cai numa câmara, o entendimento é um. Se cai na outra, o entendimento é outro. Completamente diferente. É a mesma lei que está regendo aquela matéria, né? Eu estou falando de um mesmo medicamento e câmaras que estão ali lado a lado com entendimento completamente diferentes. E na Câmara é uma decisão monocrática ou é um. Ou Quando não? a gente entra com agravo de instrumento, vamos falar de agravo de instrumento, que é aquele primeiro recurso ali que a gente entra quando, digamos, o juízo de piso, né, que é o juízo de primeiro grau, não deu tutela, digamos que não deu tutela. Aí eu agravo para o tribunal. A decisão, normalmente, a primeira é um relator, né, uma decisão monocrática. Aí depois eles marcam uma sessão para aquela questão seja discutida entre 3. Aí vão ser 3 que vão decidir. Mas inicialmente, num primeiro momento, vai ser o relator. E o que há aí, né, nessa análise contextual de uma mistura de a política judicializada e o judiciário politizado, né? Muito politizado, infelizmente. Muito. E situações assim esdrúxulas a gente vê, por exemplo, de operadores de planos de saúde oferecerem cafés da manhã para juízes, para desembargadores, palestras, e eles comparecerem, né? Então são coisas assim que a gente não são inaceitáveis, mas acontece, infelizmente. Será que essas pessoas dormem? Será que. Pois é, eu me questiono muito sobre isso, sabe? Porque. Como é que é, doutora, quando chegar na frente do juiz e com todo esse contexto e ter que defender, né, a causa de uma pessoa que tu está vendo que está aqui dramaticamente falando, vendo a réstia de luz da janela de tratamento, né, ir sumindo, né, e o relógio correndo, né, do tempo. Não é fácil. Eu, muitas vezes, eu perco noites de sono. Porque a gente tá com a vida a vida do cliente está nas tuas mãos, né? Então, a gente tem que ser muito diligente, muito responsável. Mas é muito triste a gente pensar que, às vezes, a gente está com toda a razão. A gente tem todo um arcabouço, né, da legislação jurídico. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade, dependendo da situação. E muitas vezes acontece muita injustiça. É muita injustiça. Então, não é fácil, sabe? Trabalhar com direito da saúde, na minha opinião, eu acho que é uma das áreas mais sensíveis do direito, é o direito da saúde. Como foi que tu chegaste, agora falando na profissional, né? A escolher este caminho, né? Eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Sempre estudei muito sobre, enfim, nunca, não me vejo médica, nunca quis fazer medicina, Sim. mas sempre gostei dessa área da saúde, né? E passei por situações familiares difíceis, assim, de familiares que passaram por problemas de saúde e precisaram recorrer à justiça. E isso acho que foi
Foi Um gatilho. um gatilho, Tu tiveste esse problema, então, né? E tive. conseguiu uma solução através dela? Tive uma situação com a minha sogra que Aham, ela teve aham. uma doença uma doença horrível, assim, que é a ELA. Acho que a maioria das pessoas hoje já conhece a Sim, ELA. mas pode contextualizar. É, Eu sei um pouco, mas não e sei ela tanto. precisou de home care, né? Uhum, E na época nós tivemos que judicializar para conseguir o uhum, home care para ela. Tive uhum. meu marido que teve um câncer também, uns anos É, atrás. é. E eu também já passei por uma situação. Eu tenho duas doenças autoimunes, então volta e meia eu tenho que Uhum, baixar o hospital, enfim, uhum, uhum. fico com a imunidade um pouco mais baixa. Então, assim, eu digo, eu me coloco no lugar do outro sempre, Sim, né? Então, é sim. uma área que sempre me atraiu. Eu trabalhei bastante tempo no Ministério Público, também trabalhei por 10 anos no Ministério Público Estadual. Uhum, E também vi esse lado da saúde dentro do Ministério Público, né? uhum. Então eu acho que eu tive uma boa escola. É, é. Nós falamos aqui da hepatite, né? Como uma das doenças virais que foi preventivamente, né, colocado. Aliás, se tem feito campanhas assim, interessantes nesse sentido, né? Uhum. E outros oncológicas são várias, né? Que tu atende, mas tem Sim. outras que possam ser citadas. Não vamos falar de números, né? Mas que Uhum. são comuns, não é? Doenças raras, por exemplo. Hoje Raras, mesmo eu fiz uma é audiência mesmo assim. de uma criança, uma menininha que Uhum, nasceu com duas doenças uhum, raras juntas. Então ela nasceu sem o queixinho, ela nasceu com os dedinhos grudados das mãos, dos pés, com os bracinhos tortos. E ela precisou fazer já, nós tivemos que judicializar, nós conseguimos, graças a Deus, ela conseguiu fazer uma cirurgia em Porto Alegre para corrigir essa parte do queixo, porque pelo ela SUS ou precisa particular? pelo plano. Mas teve que fazer em Porto Alegre. Tem um único médico no Rio Grande do Sul que faz essa cirurgia, então a gente precisou levá-la lá para Santa Casa para fazer lá a cirurgia. Ela já tinha feito antes nos bracinhos, nas mãos, teve que usar gessinho, né, para corrigir, e depois ela fez essa que agora ela está com home care em casa porque ela precisa usar sonda, né, para respirar. Então agora eles tiveram que tirar da calota do cérebro dela material para poder colocar, material biológico, né, para poder colocar aqui no queixinho dela, para ela poder respirar depois sem os aparelhos, enfim. E esse é um caso bem interessante, assim, Uhum, que eu tive no escritório, de duas doenças raras concomitantes, assim, que é uma coisa uhum. que é mais rara ainda, né? Porque as doenças já são raras, então ela nasceu com duas. Pois é. Tenho bastante casos assim de doenças raras. Ainda hoje eu estava conversando com uma mãe que eles estão tentando fazer uma vaquinha, porque eles já judicializaram com uma outra advogada deles, me procuraram para tentar ajudá-los. É um caso de AME, né, que precisa daquele medicamento Zolgensma, que custa 7, 8 milhões. Uhum. Então, volta e meia aparecem casos assim bem diferentes, doenças que a gente nunca ouviu falar, situações que a gente fica bastante triste, assim, de a pessoa chegar e já não dá mais tempo, né? De ter Uhum. uma janela curtíssima ali. Isso acontece bastante? Acontece. Uhum. Acontece. Lamentavelmente acontece, assim, ah, a gente consegue a tutela. Tô com um caso de uma cliente minha lá de Pernambuco. Na verdade, é o cliente, né? Eu falo mais Uhum. com a esposa dele. Ele Sim. precisou de um CAR-T, essa doença que eu falei, que é essa medicação que é para linfoma, né? E eu Que é consegui. uma dose só e É cura. uma dose só. E eu consegui a tutela, só que nesse meio, quando eles me procuraram, ele já não estava bem. Aí, quando eu consegui a tutela, foi coisa assim de 5 dias. Ele baixou ao hospital com uma pneumonia, Uhum. e aí ele está na UTI, e o médico não sabe se ele vai conseguir fazer, e a gente está com a tutela deferida. Ah, Então, são coisas assim que acontecem, por isso que eu digo, às vezes a pessoa demora demais para decidir, sabe? uhum. Ah, eu não sei se eu vou procurar um médico particular ou se eu fico com o médico do plano, aí demora, daí procuro um médico particular, às vezes
não é ainda o médico que vai ajudar, porque nem sempre eles também estão dispostos a pegar o caso, ou às vezes não são tão especialistas naquela doença. Então, é uma corrida contra o tempo. Sim. Veja, né, eu quando converso sobre a sociedade, filosofia e o invisível da ética, como, né, nós temos responsabilidades compartilhadas, né? Com Eu certeza. digo, outro dia disse, né, a pessoa que apertou o parafuso do Enola Gay, que depois matou um monte de gente lá, o engenheiro, ele não está isento de responsabilidade, de coparticipação. Uhum. Então, por exemplo, tu citaste, né, Gabriela, a questão que se uma circular vale um, um emprego, você ganhar, né? Não sei se nós citamos aqui na outra vez, porque sempre sensibiliza um pouco essas questões, Uhum. o caso do filme da Segunda Guerra Mundial, não é? Que o médico, que ele começou a salvar vidas com né, um russo, agora eu não me lembro do nome do filme, é bem famoso. Eu gosto bastante desses filmes, talvez eu tenha visto, porque eu É, tu vejo, deve ter já vi visto. quase todos. É, eu vou me lembrar, A Lista de Schindler. Uhum. É, lembra? Lembro, já assisti, mas não lembro, já faz muito tempo que eu assisti o filme. É. O fato, o Schindler era um alemão rico Uhum. e passou a subornar soldados para salvar vidas, resumindo, né? Uhum. No final da história, ele tinha uns anéis, umas alianças de casamento, é emocionante, que ele calculou o custo que ele poderia ter salvado 3 vidas com aquele anel que ele tinha no dedo. Né? Uhum. Então ele percebeu que aquilo não valia muito. Né? Depois ele Aham. foi homenageado por descendentes dessas pessoas em vida ainda, salvou mais Uhum. de 300 pessoas, enfim. Uhum. Então, essa coparticipação, por exemplo, de uma secretária ou de um médico, né? Sabe, muitos abandonam sabe, por um emprego, né? Enfim, Assim, é difícil pra gente julgar, né? claro. Porque outro dia eu tava conversando com uma amiga minha que é médica e a gente chegou nesse assunto, assim. É Uhum, difícil, eles dizem assim, mas é que a gente tem contas, a gente tem boletos, e tem, e a gente sabe disso. O uhum, médico tem boleto, e principalmente o médico que está começando a sua carreira e está entrando uhum, por um plano de saúde. uhum. Mas é a questão realmente a questão da ética, assim, né? É também muito do caráter, eu acho, né? É, Do médico se subordinar ou não é, àquela cartilha, vamos dizer assim, da operadora, né? exatamente. Mas infelizmente eu posso dizer assim que todas funcionam Uhum, é o mesmo modus operandi, vamos dizer assim, todas elas, sabe? uhum. Umas mais, outras As menos. marcas, tu queres dizer, de cooperativas, de planos. Isso, a gente chama operadoras, né, de saúde, É. mas é os planos de saúde em geral, assim, Uhum, a gente sabe que o que está por trás, na verdade, o interesse é econômico, né? uhum. Então, não é a No mundo vida todo. do paciente que está em primeiro lugar, é É, o interesse econômico. é. Então, às vezes a gente vê umas coisas absurdas, assim, eu falo aqui de tratamento de 3 milhões, mas eu falo também de tratamento de 3 mil, Também é que, negado muitas vezes. que eles negam, Uhum, né? Então, uhum, o objetivo é realmente uhum. deixar o paciente em segundo plano, Sim, em prol dos interesses econômicos da da riqueza. empresa, né? É uma É. empresa, assim, e eles Sim. tratam o dinheiro está em primeiro lugar, Aham. né? E muitos médicos acabam sofrendo muita pressão, né? Uhum, Muita pressão. Inclusive, a gente vê hoje, assim, muitos médicos se descredenciando de planos, uhum. porque já não aguentam mais. É. Aqueles, inclusive, que já estão num patamar mais, assim, já são Uhum. mais velhos, já não precisam tanto mais, eles vão se descredenciando, porque eles É. não querem mais se sujeitar a esse tipo de coisa, né? É. É, porque vai diretamente contra o juramento de Hipócrates, né? Exatamente. Totalmente, né? É Totalmente. omissão de socorro, É, explicitamente. Não sei se É, tu usa esse imagina argumento. assim, tu tem um É, paciente que tem uma doença e tu sabe que para aquela é, doença existe praticamente a cura. é, E tu sequer menciona isso pro teu paciente. Então tudo bem. Ó, é então omissão de fala. socorro. É exatamente a missão de socorro. Então fala assim, olha, existe a cura, existe uma medicação que se chama tal. Procura um médico, né, especialista que não seja do plano.
né? Pelo menos isso. Mas Né? não disse que fui eu. Não disse que fui eu. Pelo mas menos isso. eu já peguei casos, e não foram poucos, assim, de médico encaminhar o paciente para outro médico parceiro poder fazer o relatório para ele não ficar mal com a operadora. Mas não tem como a operadora não saber, né? Porque é só pegar o histórico do paciente, né? Exatamente. Saber que Mas aí é difícil delas conseguirem provar e dizer, não, foi tu, e então tu tá fora, ou tu que vai, porque eles já ouvi isso também, né? De que a operadora disse, se vocês prescreverem tal medicação, principalmente os oncológicos, que são caríssimos, vocês estão fora ou vocês vão ter que pagar do próprio bolso. Sim, sim. É. É E aí o inacreditável, médico mas isso precisa- acontece. Não, eu creio que sim. Né, não somos crianças para estarmos iludidos com a humanidade. Mas é uma triste constatação, né? É. Vivemos em 2026 que todas essas marcas patenteadas com direito, né, de comercialização, se unificadas fossem num sentido amplo, né, numa sociedade utópica que não existe, É. já teria cura para todas essas doenças, mas o mercado Com ia acabar, certeza. né? Exatamente. E o mercado, a gente nem entrou nessa seara de falar da indústria farmacêutica, né? Que é também É triste, né? triste, criminosa, vamos dizer. Criminosa. É. E aí, doutora Gabriela, eu não sei se tu deve ter ouvido falar, e que também a polilaminina é aquele remédio para cura da paraplegia, Sim, que inclusive uma brasileira que foi a através de judicialização também. Pra judicialização. ter que pedir o tratamento Tem e se colocar como cobaia para poder receber. Exatamente. Eu não tive nenhum caso desse ainda. Ainda não. Ainda não. É uma coisa bem recente, né? É. Mas eu acredito que isso vai acabar sendo disponibilizado no SUS aí no médio, longo prazo. Ainda é caro, provavelmente, né? Muito caro. Ela foi descoberta ainda é desse ano, né? Só vou citar Sim. a matéria da BBC aqui, a polilaminina, a molécula descoberta no Brasil, por acaso, entre aspas, né? Que virou esperança para reverter a paralisia por lesão na medula. Uma substância estudada há quase 3 décadas no Brasil, surge como uma nova esperança para vítimas de lesões na medula, embora ainda estejam, né, nas fases iniciais os testes clínicos. Enfim, ela não ganhou destaque, né, a cientista, por causa dessas barreiras não é uma teoria da conspiração, Mas ganhou são muito fatos, né? destaque lá fora, né? O mundo se compara com o Brasil, nessa escala de corrupção, indústria farmacêutica, que tu tenha conhecimento, que tu ouça falar, que tu veja nos noticiários, doutora? Eu acho que não. Não. Acho que não. Existem melhores intenções Acho do que que no sim, Brasil? acredito que sim. Isso nos caracteriza como um país corrupto ainda? Muito. Uhum. Muito. Inclusive, eu tenho uma colega que, inclusive, é minha parceira de trabalho, ela trabalhou no Ministério da Saúde e ela conta coisas assim que são. Eu não vou falar aqui, mas. Escabrosas. Escabrosas, assim, que a gente fica pensando, meu Deus, isso é inacreditável. Né? De incinerarem medicações de alto custo, por exemplo. De alto custo? Incinerarem medicações de alto custo. Por quê? Eu acho que Já receberam o dinheiro? Não dava, estava vencida, não, né? não estava poderia... nem vencida. Pior é Acho que não, isso. mas- Então, assim, são coisas assim que a gente nem Esconder imagina. provas. A gente nem imagina o que tem por trás disso tudo. Né? Tráfico de remédios, né? A gente sabe Também. que existe, né? Existe. Bem grande, né? Existe. Agora as canetas, né, emagrecedoras. Isso aí tá. Nossa, É, muito. Já enfrentou alguma situação nesse sentido de gerar uma doença, por exemplo? Pode, né? As pessoas são. Bom, as bets são viciantes no Brasil. E as pessoas são ignorantes no sentido, Sim. né, de autossuicida. Autossuicida é uma redundância, são suicidas, né? De se aplicarem remédios sem procedência, inclusive, né, com anfetaminas e sem saber que, né, eu encontrei, já vi, né, em alguns lugares, o remédio evidentemente falsificado sem prescrição do princípio ativo, né? Isso está acontecendo tráfico? muito aqui. Sim, está acontecendo muito. Agora, esses dias até que eu vi uma notícia aqui no Rio Grande do Sul, foi aqui em Caxias, que pegaram uma mulher que ela estava com uma grande quantidade dessas canetas aí.
Paraguaias, provavelmente. Paraguaias. Paraguaias. O que pode, né, é bom deixar claro aqui, doutora, falando assim, superficialmente, não, mas de uma maneira simples, que num caso de automedicação e que posterior doença acabe acontecendo e a pessoa tem um plano de saúde, o plano pode Alegar, sim. que houve, né, um erro, né, de tratamento ali que a pessoa... É uma discussão jurídica um pouco, vamos dizer assim. Quais são os argumentos que eles usam para ligar? Eu nunca peguei um caso assim, tá? Mas eu fico imaginando. Porque assim, digamos que a pessoa. Vamos falar aí numa situação dessa das canetas, tá? Sim, hipoteticamente, Isso. a pessoa usou a caneta e deu uma pancreatite. Perfeito. E foi parar lá na emergência, enfim. Com risco de ter um câncer no pâncreas. Risco de ter até um câncer no pâncreas, né? O plano, eu não vejo como o plano se recusar a dar o suporte que tem que dar para essa pessoa, Imediato. né? Imediato, Mas é uma discussão jurídica, né? Hipoteticamente, eu acredito que possa sim haver uma discussão nesse sentido depois. Né? A pessoa usou uma caneta que não foi prescrita, usou por conta, e depois usou o plano de saúde, onerou o plano de saúde. Acredito que possa. Não tive nenhuma situação dessas, nunca vi, mas acredito que possa sim. Porque, por exemplo, porque sabe que, né, a senhora do direito, a senhora, eu repito aqui por causa do protocolo, né, no sentido de que tergiversar, argumentar e sugerir, já que há uma politização, há o café da manhã, né, há as justificativas esdrúxulas, né, eu posso culpar o alcoólatra pela hepatite e me negar a fazer o atendimento. Exatamente. Mutatis mutandis seria mais ou menos pela cirrose, né? Exato. Exato. Sim. O que é mutatis mutandis mesmo? Assim, a gente está comparando coisas que são diferentes, mas são semelhantes. Certo. Entendeu? Então, assim, mais ou menos a mesma justificativa. A pessoa bebeu, acabou tendo uma cirrose. Eu não tenho culpa. Se eu sou o plano de saúde, eu não vou ser obrigado a pagar. Exatamente. Como é que o plano vai se recusar a tratar um paciente com cirrose? Bebeu, né? A mesma coisa o dependente químico, que vai parar no hospital porque usou lá uma droga, enfim, é dependente. Se a gente for pensar assim, a gente vai pensar, bom, então os hospitais agora, eles não são mais obrigados, os planos de saúde não são mais obrigados a tratar dependentes químicos, né? Exato. Eles são obrigados a tratar? Sim. O fumante, por exemplo. Também, que tem câncer de pulmão. A pessoa fumou a vida inteira e tá com câncer de pulmão. Bom, agora nós não vamos mais... É por isso que eu digo, é uma discussão, né? Não vamos dar ideia, né, para defesa, né? Não vamos dar ideia, porque de ideia eles já têm muitas, né? Eu duvido que não tiveram essa ideia. Alguém já deve ter, alguém já usou esse argumento. Já deve ter. Eu não somos tão geniais maquiavelicamente nesse sentido, né? E até mesmo na questão da hepatite, né, que é uma doença sexualmente transmissível, né? E a diabetes, vamos falar da diabetes, que é uma das doenças que mais mata, porque tu acaba tendo N outras doenças que são consequências da diabetes. Perfeito. E a pessoa, claro, não estou falando de um diabetes tipo 1, mas um diabetes tipo 2. Que tu adquire por mau hábito. Porque tu não faz atividade física, ou porque tu não, enfim, tu come muito doce, ou tem uma predisposição genética já, enfim. Eu vou culpar a indústria do macarrão daí. Exato. A padaria, né? Isso aí. É difícil convencer, deveria ser difícil, né? Eu não entraria com um argumento desses, mas considerando essas estrutura jurídica que tu citaste aqui, né? Tudo é possível no Brasil. Mesma coisa, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Mas essas canetas, isso aí vai dar muito problema ainda, né? Porque a gente ainda está no início. Porque ao mesmo tempo que ela, eu acho que vai ser muito boa para aquelas pessoas que realmente precisam usar, evitar problemas cardíacos, a própria diabetes, os problemas renal, né? Porque o diabético acaba sempre tendo... Sei pelo meu pai é diabético. Circulatórios, né? Inflamatórios. Exatamente. Hoje faz diálise, né? Sim. E ao mesmo tempo que ela vai salvar muita gente, ela também vai, pelo mau uso,
acabar matando muita gente também, né? Criando doenças que as pessoas Não, não tinham. ou até mesmo matando, porque a gente vê as Matando, pessoas matando. morrendo de pancreatite, né? Matando. Com certeza. Eu considero essa. E é uma doença, né? A bulimia, a Sim. anorexia, né? Então essas pessoas se consideram, né, em muitos casos, na maioria das vezes, também são doentes. E se automedicam Claro que sim. através do tráfico, né? É. Doenças psiquiátricas essas, né? Isso, exatamente, né? A pessoa não entra no contexto de um exercício físico, da disciplina, das questões saudáveis, né? Porque, né, as canetas surgiram para tratar obesidade mórbida, diabéticos e outras coisas. Isso E aí. entrou no mercado negro, né? É. Do tráfico, inclusive, do uso indiscriminado, né? Mas Isso vai gerar casos. Quando aparecer um caso, tu conta, tá? conto, pode deixar. Mas sabe que para mim não chega, porque o que que acontece? Eu já até tive pessoas que me procuraram, eu posso pedir a caneta, enfim, pelo plano de saúde. Eu digo, não pode, porque é medicamento de uso domiciliar. Então, eu nem entro, porque eu Sim. sei que vai ser negado. Sim. Porque os medicamentos de uso domiciliar, eles estão fora, pela lei dos planos de saúde. À exceção dos antineoplásicos, que são aqueles medicamentos para câncer, e medicamentos para pacientes que estão em home care. Então, esses sim, os planos são obrigados a cobrir. Agora, qualquer outro medicamento, não estou falando de aparelho, bomba de insulina, essas coisas, Sim, não sim. estou falando disso, estou falando medicamento. Que seja de uso domiciliar, não adianta discutir, porque isso aí já está pacificado na jurisprudência, os planos não são obrigados, na jurisprudência e na lei. A lei já deixa bem claro. Mas eu isso. até concordo. Porque, né, considerando que nós acabamos de falar da automedicação indiscriminada, né, daí Exato. quando surgiu a tarja preta, você achou que tinha uma certa regulação, mas não tem, né? É. O tráfico de receitas também médicas, né? Isso tem muito, né? Então, quer dizer, Farmácias que vendem medicação tarja preta, elas cobram, já vi, já conheço casos, cobram mais pela receita, né? A pessoa chega lá, vai comprar medicação, o medicamento custa 20, mas eu vou cobrar 50 porque eu vou cobrar R$ 30 é o valor da receita que eu pago para o médico. dar a receita. Isso tem muito, né? Tem bastante, né? É. E aí, então, sempre há buracos. Gera alguma jurisprudência quando se ganha um caso? Ou sempre se começa do zero? Como é que é? Quando são iguais, mas semelhantes? Não, sim, temos bastante. Tem casos que a gente faz a jurisprudência, porque casos novos, situações novas que começam a surgir, a gente vai formando, os advogados, os casos, a gente que vai judicializando, a gente vai formando jurisprudência, né? No Supremo. Não, tanto nos tribunais locais, como no STJ e no STF, né? Existe um certo consenso nos tribunais locais ou eles são muito Aí independentes? que tá, aquela situação que eu estava falando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 2 câmaras cíveis que julgam as ações contra os planos de saúde e em determinadas matérias elas são totalmente divergentes. Tu tem que usar a jurisprudência de um para Por justificar no exemplo, outro. eu vou dar um exemplo de um caso meu, tá? Um exemplo prático, então, aqui. Um paciente que precisou de um CAR-T, que é o CAR-T-cell esse para linfoma, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. É americano esse medicamento? É um medicamento que vem de fora. O Irã também é muito bom em medicamentos, já ouvi falar. Enfim. Sim, em Israel também. Israel. Israel. Então, digamos, porque o CAR-T ele tem 3 medicações que são usadas no CAR-T, tá? Tem uma que eu sei, porque eu já fiz mais, que é o Yescarta, tem uma outra que eu já fiz também, só que eu não lembro o nome, que são os nomes muito diferentes, assim, e tem mais uma, tá? Mas esse meu caso do Yescarta, o que acontece? Uma câmara do tribunal entende que o Yescarta não é medicamento e que, portanto, os planos não são obrigados a cobrir. E a outra câmara entende completamente diferente. Que é medicamento e ela dá que os liminar. planos... Então, são... Por isso que eu perguntei se essas Então, decisões são monocráticas, né? É uma loteria, né? Nesse caso, por exemplo, como são coisas, porque isso é uma coisa nova, a gente tem, acho que no Brasil, se eu não me engano, 100 casos de pessoas que se trataram com um CAR-T, então é muito pouco, E né? que se curaram. E que se curaram, 100% dos casos.
Bom, não sim. sei, né? Eu prometi não fazer perguntas Sim, não, matemáticas. mas eu acredito que sim, porque é uma medicação que cura realmente, né? Então, de certa, além de ser omissão de socorro, é um assassinato que está se É. cometendo por omissão, né? Aí a gente vai entrar naquela seara de Ética. falar da ética e também da indústria farmacêutica, né? Porque quando tu quebra uma patente dessas, o medicamento fica muito mais acessível, né? Inclusive, eles eu vi uma notícia de que ia ser introduzido no SUS o tratamento com CAR-T, né? Mas essa questão da jurisprudência é isso aí, assim, às vezes no próprio tribunal a gente tem divergência. A gente tem divergência no STJ Sim, também. sim, Então, sim. uma Câmara entende de um jeito, a outra entende de outro. Então, isso acontece muito no direito e em todas as matérias, né? É. Bom, na filosofia, né, se diz que uma sociedade sem espiritualidade não tem saída. Do jeito que nós estamos vendo aqui o acontecimento, eu quero lembrar, até estou fazendo aqui um clipe que eu usei essa frase, Mori Memento. Já ouviu falar disso ou não? Não. Os romanos, os soldados, generais que entravam em Roma em triunfo, tinham, né, a Memento Mori, né, na verdade. É uma frase em latim que significa lembre-se de que você vai morrer. É. Né, se você se refere. Então é isso que na Roma Antiga, né, o servo repetia a frase a generais vitoriosos para lembrá-los de que eram humanos mortais. Então você, né, que está nos ouvindo, que vai nos ouvir e que está com essa consciência tranquila, né, na conspiração do crime, né? A gente fala de tráfico de drogas, onde o Estado não chega, né, tráfico de armas, isso aí é a cereja da corrupção no Brasil, né, do desvio de dinheiro. Veja quanto, né? E ainda estamos numa sociedade em construção, né? Então, para dar esperança, né? Eu sou pai, então tenho que dar esperança para mim mesmo, inclusive, né? Só a Claro. espiritualidade, Eu mesmo, né? concordo. Mas só que isso não dá para ser usado num tribunal, né? Não, Você não não pode dá chegar lá e pra- dizer, olha, você vai ser castigado por Deus. Não Não dá. faz sentido. Infelizmente Nem não na dá. política não dá para dizer isso. Infelizmente não dá, mas a gente acredita que Deus faz a justiça dele, né? Eu sempre digo assim, olha, eu durmo com a minha consciência tranquila porque eu faço o meu trabalho com honestidade, faço o meu melhor, não digo que eu faço o melhor, mas eu faço o meu melhor, e eu sei que Deus está vendo tudo, então... aí tem a lei do retorno, né? Tem. A gente sabe que tem a lei do retorno. Né? Tem. Tu acredita nisso? Eu acredito. Causa e efeito. É. É a lei do karma. Às vezes eu fico pensando, mas essas pessoas elas não pensam assim que amanhã ou depois pode ser um filho precisando de uma medicação dessas, pode ser a esposa, ou enfim, o esposo, alguém muito querido, né? Tem um caso, pra gente concluir, né? Que é um filme, mas é baseado em fatos reais, americano. Ele era um alto assessor político lá do governo americano nos anos 90 e a filha teve um problema de câncer. E ele não conseguiu tratamento e foi convidado a visitar uma região no México que tinha, né, a possibilidade, né, de ele conseguir o pulmão. Né? Lá ele descobriu que era tráfico de órgãos. Resumindo a história, né, ele não aceitou comprar, se separou da esposa e a filha morreu. Né? Então é o dilema, né? O que você faria? Bioética pura esse filme. Depois me dá um nome. Eu não lembro o nome, mas é um fato real. É um filme antigo, né? Mas se botar no Google ali, uma parte do filme. E existem ainda muitas questões éticas nesse plano, já que citaste a lei de causa e efeito, né? De provas e expiações, eu diria, né? Mas tudo bem, né? Cada um segundo as suas obras. Se você não acredita, né, pague o preço. E esse preço pode ser bem caro. Que bom que existem pessoas trabalhando no bom sentido, porque existe um fundamentalismo em todas as áreas e muita gente pensa, né, que apesar disso não preciso fazer a minha parte, então Deus faz. Né? Aí Deus diz, não, mas pelo menos joga na loteria se tu quer ganhar, né? Posso até te ajudar, mas joga, né? É aquela história, ó, Deus te ajuda, tu tá andando em alta velocidade. Deus te ajuda até os 80, depois dos 80 ele não ajuda mais, né? Tu assistiu Todo Poderoso com o Jim Carrey? Não lembro. O Todo Poderoso. É bem antigo esse filme também, né? É bem antigo, eu né? Eu acho que eu assisti. E aí ele estava revoltado com Deus, né? E apareceu lá o Deus para ele. E tirou férias e deixou ele sendo Deus. Aí ele começou porque ele tinha muito azar na vida, né? Então ele estava indo numa autoestrada assim e aparecia em outdoor, fim da pista.
Fim da pista, fim da pista. E ele não enxergava aquilo até Aham. que espatifou. Você pode... Então, quer dizer, né? É só um Deus exemplo. vai até faz a tua parte também, né? É. E aí ele passou a conceder todos os pedidos automaticamente das pessoas, então nem tudo, né? Como diz o São Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É. Não, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Não é tudo lícito, porque, enfim. Ética, que os gregos já discutiam, o direito discute ética, a sociedade né, do contrato social até hoje não avançou tanto, apenas em tecnologia, eu diria, né? Em consideração final, né, para deixar então aqui uma mensagem, ou quem quiser saber mais, outra vez nós falamos, vamos repetir, né, quem quiser ter um atendimento nesse sentido, eu acho que vale a pena, né, não apenas como forma de regular, não vamos regular nada. Quem regula não somos nós da sociedade. Nós. Temos que fazer a nossa parte, né? Exatamente. Tem um outro filme que eu vou me exercer lembrando desse caso. E a gente tem que exercer a nossa cidadania também. E uma forma de isso. exercer a nossa cidadania é justamente buscar e lutar pelos nossos direitos. Né? Um filme com a Julia Roberts, Erika Bronkovich. Já ouviu falar? Não, A empresa de águas contaminava as pessoas eu sei. usando césio. E elas tinham câncer. E também era tudo abafado. Até que ela foi lá e descobriu, né? E aí começaram a processar o Estado e a empresa, enfim. E é caso real. Né? Aconteceu um caso aqui semelhante. Eu consegui fazer uma matéria, mas depois não consegui, não sei como é que ficou. Uma empresa usava um produto contaminante que vazou da parede e a horta da senhora era atrás da parede, onde ela pegava e teve câncer. E não conseguiu nada, né? Eu não sei se ela... Até seria um caso para analisar, mas eu não sei mais... Já faz tempo? Faz muitos anos. Na Gazeta de Caxias eu fiz uma matéria, eu teria que pesquisar. Eu não sei nem se ela teve leucemia, era na Sarmento Leite, a casa dela, depois a empresa pagou um apartamento para ela aqui, mas era... Mas esse caso chegou a ser judicializado ou eles resolveram assim, amigavelmente? Não, ela não resolveu, né? Ela denunciou publicamente porque ela não conseguia, né? Eu não sei nem se ela continua, porque eu trabalhei num jornal que era a Gazeta de Caxias, que era bom, era um jornal semanal, mas já faz tempo, deixa eu ver, faz uns 20 anos, né? Teria que pesquisar. Talvez essa senhora nem esteja viva. Talvez mais, não. né? Talvez não. Eu sei que a última vez que ela morava no centro aqui, perto da praça, mas foi exatamente isso. Mesmo tipo de cloro e contaminação que caiu na horta, vazou dos tanques da fábrica, eles lavavam o chão da fábrica, né? E daí escorria pelas paredes e a terra dela estava contaminada. Bem, parede no fundo, né? Do Sarmento Leite aqui, enfim. E casos como esse seriam muitos, né, doutora? Números. Então, onde é que se acha, né, a doutora Gabriela, para, pelo menos, né, conversar sobre esse tema, né, sobre esse assunto? Então, minhas redes sociais é Gabriela, o Instagram, Gabriela Cles, que é CKLESS, né, o meu sobrenome, então, Gabriela Cles. E o meu telefone é 51, o código de área, 99999 4028. São 5 noves no final, 4028. Então, 51 99999 4028. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Legal. Estar aqui mais uma vez foi um prazer para mim. Que bom, muito obrigado. Teoria de Tudo fica por aqui. Um bom final de semana. Curta, compartilhe, aproveite esta informação que é de extremo valor para você ou para alguém que você conhece. É o Teoria de Tudo. Até o próximo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo.